destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Madureira, bom dia, só alegria, Madureira. Madureira, tempo bom hoje, Madureira, tranquilo, sem chuva, sem temporal. Madureira, hoje tem, Madureira? Hoje não tem, né? Amanhã tem, né? Amanhã a sessão movimentadíssima na Câmara Municipal, a avaliação da eleição realizada ontem em Campo Grande e tal, a vitória do Marquinhos Strade, legal. Eu estava comentando ontem e na abertura dos programas da tarde de voto lá no TRE, aqui pela FM Capital, sobre a eleição de ontem, né? O que representou, quem ganhou a eleição de ontem. Isso antes da abertura das urnas, eu falava da disputa de dois discursos. Em verdade, não está disputando dois projetos, né? Até porque a administração municipal, a administração previsível, engessada num orçamento, né, restrito à receita, pequena receita e grande despesa, que tem que cuidar as prioridades não são estabelecidas pelo chefe do executivo, e sim pela própria necessidade na área de saúde, área de educação, infraestrutura, habitação, segurança, etc. O que foi julgado ontem foram dois discursos. O discurso do Marquinhos Strade, que era um discurso contra a hegemonia, isso no segundo turno, que defendia, né, uma administração municipal separada das outras administrações, principalmente da estadual, e o discurso da parceria da Rose, que foi desde o começo, desde o primeiro turno, que ela bateu na mesma tecla, defendia o mesmo princípio de se fazer a administração de quatro mãos, né, a administração de município de Campo Grande, de governo do estado, etc., tal como foi feito durante muito tempo nos governos do André Putinelli, no governo do Nelsinho Trate. A população preferiu o discurso do Marquinhos Strade, candidato eleito sem nenhuma dúvida, indiscutível a eleição do Marquinhos Strade, uma candidatura que já vem sendo trabalhada já há muito tempo. Ele fala em 21 anos já que ele se prepara e tal. Merecida a vitória do Marquinhos Strade. Não podemos deixar de reconhecer o empenho e o desempenho de seu adversário, né, que honrou a sua vitória. A Rose Modesta começou com 6% e terminou chegando aos 41%. Então, foi uma vitória de Campo Grande, uma vitória da democracia. E o mais interessante é que termina valendo o discurso da parceria. Até porque o próprio Marquinhos Strade, ontem, na primeira entrevista dada aqui à FM Capital, já disse que estende a mão ao governador Reinaldo Azambuja. E eu acho que o município de Campo Grande, qualquer que fosse o prefeito eleito, teria que fazer exatamente isso, estender a mão para o governador, estender a mão para todo mundo, até porque a prefeitura não se administra sozinha, ela tem que ter uma administração, e nem apenas com o gestor, né? O gestor é apenas o coordenador, o chefe do executivo. Agora, a gestão, ela é feita por um conjunto, né, de interesses partidários, interesses políticos e interesses sociais. O prefeito Marquinhos Strade encontra a prefeitura tranquila, com finanças saneadas, né? O Bernal não gastou, não juntou dinheiro, mas também não gastou, né? Não fez gastos. A prefeitura, ele pega uma prefeitura redonda do ponto de vista financeiro e ainda com caixa para infraestrutura de 540 milhões de reais, né? O dinheiro está lá na Caixa Econômica Federal, é só lançar as concorrências e pagar, e o dinheiro está disponível, inclusive com a contrapartida também já financiada pela própria Caixa Econômica Federal. São projetos ainda da gestão do Nelsinho Trade que ficaram esperando o tempo todo e que agora, né, com a volta do Marquinhos, pode ter sequência e deve ter sequência. Estão incluídos nesses projetos a pavimentação da Nova Lima, pavimentação da Nova Campo Grande, pavimentação do São Conrado,
viaduto da Coca-Cola, o famoso viaduto da Coca-Cola, tudo isso já tem dinheiro disponível. Então o prefeito já pode começar o mandato trabalhando, porque vai dispor de recursos suficientes. É preciso que, como ele entra, né, tem toda a confiabilidade, de ter também que as empresas de Campo Grande entendam e atendam o seu chamado para as concorrências e tal, e entregar as obras em prazos determinados pela própria chefia do Executivo. Então, o prefeito não vai ter a menor dificuldade, apesar de toda a crise nacional. Campo Grande é uma cidade privilegiada porque tem esse recurso. Está aí o dinheiro do plano de mobilidade urbana, do Pacto de Pavimentação. Ainda vai vir o dinheiro liberado pelo BID para o Reviva Campo Grande, que também é um projeto ainda da administração anterior. Então, tudo na mão para se fazer uma administração dinâmica já a partir do primeiro ano de governo. O relacionamento do prefeito com a Câmara, ele em entrevista hoje de manhã à televisão, disse que não vai constituir base, né? Não sei o que ele vai fazer, vai conversar com todos os vereadores e tal. Não sei se é a forma correta de fazer, mas como as coisas estão se modernizando, de repente é por aí. Ele teria, né, tem que fazer isso já hoje ou amanhã, já começar a semana trabalhando num relacionamento com os vereadores da Câmara atual, da Câmara que vai entregar o mandato no final do ano. Sabe por quê? Porque tem o orçamento para 2017 que vai ser votado por esta Câmara Municipal. Então tem que tem toda uma transição que o prefeito tem que fazer e não pode deixar para o ano. Meu mandato começa no dia 1º de janeiro. Não, o mandato começa já. O mandato já começa numa relação com a Câmara Municipal para discutir o orçamento de 2017, que vai ser mandado pelo Bernal, mas quem vai administrar o orçamento é o Marquinhos. Então, já que o Bernal deu apoio à candidatura do Marquinhos, também não vai ter a menor dificuldade para emendar, remendar, fazer aquilo que o Marquinhos achar que deve ser feito para o orçamento de 2017. Outra coisa que a Câmara tem que fazer é essa história de 5% da suplementação, castigo que foi aplicado ao Bernal. Isso tem que cair, né? Isso aí o prefeito não vai ter comodidade para trabalhar e nem flexibilidade para fazer investimento se não mudar pelo menos para 30%, né? Que todos os outros prefeitos podiam fazer com suplementação de até 30%. De repente, para punir o Bernal, a Câmara reduziu para 5%. Então, acho que esta Câmara que está aí, porque ela que é uma das responsáveis por essa trairagem aí, ela teria que, né, refazer, voltar numa boa. Eu acho que já não tem mais espaço para esse tipo de disputa. Campo Grande tomou um enorme prejuízo nesses 4 anos, exatamente em função dessa falta de articulação entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Está na hora da Câmara Municipal, esta que está aí, porque a outra que vai vir em janeiro é outra história. Essa que está aí tem a responsabilidade de aprovar o orçamento, de aprovar a autonomia de suplementação, pelo menos para 25% ou 30%, para que o prefeito que vai entrar não passe pelas mesmas dificuldades, não tenha que ficar de joelhos, né, como infelizmente ficou o Bernal no início do seu governo, por causa dessa pinimba da Câmara Municipal em tratar o prefeito da forma que foi tratado o Bernal. Esperar que seja feita uma revisão no tratamento para que Campo Grande não sofra mais. Porque quem sofre com isso, gente, não é o prefeito que vai entrar. Não é prefeito, eu me lembro que falava com o vereador, não é nada disso, não é o prefeito que vai entrar que vai sofrer. Quem vai sofrer com essas medidas restritivas, totalmente equivocadas e desnecessárias, é o município de Campo Grande. O município de Campo Grande precisa passar por isso. Não precisa passar por isso. O prefeito entrevista de hoje na televisão, ele falou que vai criar 2 secretarias. Vai mexer lá nas secretarias geral, talvez tenha que suprimir, incorporar algumas, mas ele pretende criar 2 secretarias. Coisa que ele não enfocou durante a campanha eleitoral.
Seria uma Secretaria de Assuntos Fundiários e uma Secretaria para Pessoas com Deficiência. Essa Secretaria de Assuntos Fundiários, ela é extremamente necessária, prioritária, e já faz tempo que o prefeito devia ter feito isso, né? Já, o próprio Nelson já devia ter feito isso, porque Campo Grande é uma cidade que termina atraindo por sua prosperidade e as oportunidades, gente de todo o estado e de outros estados, e muita gente que não tem condição. Chega aqui, não tem onde morar, não tem como pagar aluguel, termina invadindo áreas públicas e privadas, e a cidade tem uma vulnerabilidade enorme para se transformar em favela. Então, o Marquinhos, que foi secretário de Assuntos Fundiários, no tempo ainda do Putinelli, na primeira gestão do Putinelli, ele, é claro, ele tem um profundo conhecimento e deve colocar esse problema da moradia social como prioridade. Era uma coisa que eu sempre tenho falado aqui. A Prefeitura Municipal tem que estar mais preocupada com moradia social, porque moradia financiada, os bancos financiam, a própria Caixa financia até direto. O que a Prefeitura tem que ter realmente como prioridade é a moradia social. É aquela que o cara não pode financiar, né? Ele não tem recurso, está cheio de pendências, tal. Ele tem que se virar. A Prefeitura Municipal tem que criar programas sociais de habitação para esse público, né, que realmente não tem onde morar, não tem como pagar aluguel, não tem como pagar a mensalidade da casa própria. Esse é que é o público-alvo que deve ter a EMA e a Prefeitura Municipal. E o Marquinhos é catedrático nisso, até porque durante 8 anos foi secretário de Assuntos Fundiários, e foi exatamente no tempo em que ele foi secretário que ele conseguiu praticamente acabar com as favelas de Campo Grande, que voltaram exatamente no início dessa gestão e com uma intensidade quase que incontrolável. Então, a volta da Secretaria de Assuntos Fundiários é importante. Agora, nesse quadro de secretarias, é claro, ele pode incorporar algumas, tal, abrir, e criar essa para pessoas com deficiência, que eu acho que poderia ser até uma subsecretaria da própria Secretaria de Saúde. Mas o prefeito, naturalmente, tem seus projetos e tem todo o respeito e terá toda a cobertura que necessitar, sobretudo de nossa parte. E principalmente nessa área de saúde, que a gente tem uma preocupação, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande. Eu estava assistindo à televisão ontem, e uma reportagem sobre os planos de saúde. As pessoas estão migrando com o desemprego, as pessoas estão deixando os planos de saúde e provando o satanás no tal de sistema único de saúde. Porque quem quer morrer a mínima importa de hospital é só procurar o sistema único de saúde no Brasil, que é um verdadeiro cemitério, é uma pena de morte o tal de sistema único de saúde. Esse negócio de que SUS é bom, tudo H. No Brasil você tem que ter plano de saúde mesmo. Ou você tem plano de saúde, ou você tem um prefeito, porque a saúde é de gestão plena do município, ou você tem um prefeito interessado que coloca a saúde em prioridade. O que eu vi antes é o que acontece em todo o Brasil. Cidadão, aí inventa um tal de centro de especialidades médicas, entendeu? Isso aí é a maior picaretagem que existe, a tal de centro de especialidade médica. O cara vai lá, aí dá o nome e tal, conversa, aí fica aguardando um telefonema em casa. Esse é o tal de... Esse telefonema é uma fotografia de time de futebol, nunca é publicado. Esse telefonema, nunca ninguém recebe. Ontem eu vi depoimentos de pessoas que receberam, a família recebeu o telefonema 3 meses depois que o paciente morreu, né, sem ser examinado. Então, nessa área de saúde, realmente, a prefeitura vai ter que ter um empenho muito grande, não vai poder ficar no gogó, nem vai ter que partir para a prática de... Esse problema de exames tem que ser resolvido. A prefeitura pode contratualizar aí, fazer convênios com laboratórios, para que quando o médico da prefeitura pedir um exame, esse exame possa ser disponibilizado. Não adianta inventar também de vamos criar aí um grande laboratório, né, municipal, que também não funciona, porque a hora que quebra um aparelho, aí vai passar um ano, né, fazendo licitação, fazendo concorrência, edital não sei do que, impugnação não sei da onde. Enquanto isso, o aparelho fica lá pifado, e pifa 1, pifa 2, pifa 3, de repente está o laboratório fechado. Então a recomendação que se faz, pelo menos urgentemente, é que a prefeitura tem a preocupação de conveniar laboratórios de ponta existentes em Campo Grande para atender todo tipo de exame na rede pública. Se quiser priorizar a saúde, prioriza.
É questão de querer, questão de vontade política, é questão de colocar a saúde em primeiro lugar. Saúde 10, né? Só se faz assim e a gente vai torcer, né, para que o prefeito Marquinhos Trade faça isso. Vai torcer e a gente vai cobrar também aqui no programa exatamente ações do município, não com base em promessas que foram feitas, mas com base nas necessidades que o município tiver, porque a gente está aqui exatamente para fazer isso. Com relação às pesquisas, né, pessoal, ontem eu falava durante a abertura das urnas, num comentário com o Marquinhos Trade, com o Marquinhos Farias, com relação a essa questão da pesquisa. O pessoal defende, vamos fazer pesquisa até 3 meses antes da eleição. Quer dizer, começou a campanha, não faz mais pesquisa. Eu acho que não tem nada a ver. Pesquisa tem que fazer. Todos os países civilizados do mundo fazem pesquisa. O que tem que ter é o que começou a ver, comecei a sentir nessa eleição. Os institutos estão agindo com mais responsabilidade. As pesquisas estão sendo um retrato da opinião pública no momento em que é feita e deixando de ser instrumento de marketing político. Eu notei que dos institutos de Mato Grosso do Sul, aqui de Campo Grande, todos eles praticamente acertaram o resultado. E até o Ibope, né, que eu questiono muito, terminou acertando. Então, acho que não tem que acabar. O que tem que acabar é com a picaretagem nas pesquisas, né? Isso aí tem que acabar e me parece que está acabando, porque este ano os institutos, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas praticamente em todo o Brasil, os institutos acertaram. Eu estava acompanhando o resultado de todas as capitais e conferindo pela pesquisa Datafolha e Ibope, né, que são os institutos que fazem pesquisa no Brasil inteiro, e notei que não houve diferença nenhuma, não houve nenhum fato extraordinário nas pesquisas. Então, acho que a pesquisa tem que ser acertada e ajustada entre, né, do interesse do próprio instituto, né, para que ele não caia na desmoralização, como andou caindo, né, o Ibope em eleições passadas, e que tem procurado recuperar sua confiabilidade. Por fim, eu quero falar aqui da baixaria, né? Falou-se muito em baixaria, e houve mesmo baixaria. Baixaria, algumas encomendadas, algumas estão fora de controle. E eu não acredito que nenhuma delas tenha sido autorizada, né, pela Rose ou pelo Marquinhos Trade. Eu acho é próprio da eleição. E eu quero dizer um dado aqui, que não sei se serve de consolo, mas Campo Grande foi a cidade onde houve menos baixaria nesse segundo turno. Eu vi baixaria em tudo que foi lugar, mas cada baixaria cabeluda, né, em tudo que foi lugar, principalmente em Belo Horizonte. E aqui foi bem menos, que houve também, lamentável e desgraçadamente, houve muita baixaria. Né? O Marquinhos estava reclamando que chegaram a atingir até uma filha dele de 9 anos de idade. Não acredito que, de bom senso, alguém tenha autorizado, alguém de responsabilidade na campanha, tenha autorizado essas baixarias baixas que acontecerem, sobretudo envolvendo pessoas. Vi ontem, por exemplo, no sábado e no domingo, a baixaria imperdoável contra a Rose, uma fotografia publicada levantando problema pessoal. Eu acho isso aí uma coisa absurda, mas não acredito que tenha sido determinado, autorizado pelo candidato a fazer. Eu realmente não acredito. E hoje, com a rede social, com a televisão pautando a rede social, aí fica difícil de evitar a baixaria, porque a rede social não tem controle, não tem era nem beira, quer dizer, você publica o que você bem entende na rede social, então acontece e tal. Então, mas a eleição passou, a baixaria acabou, né? Felizmente a baixaria acabou, não tem mais razão para lamentar, e se tem razão para lamentar, o lamento aí, a lamúria são dos dois lados, né? Porque, infelizmente, os dois lados extrapolaram. Muito bem, a denúncia mais grave havida nessa campanha foi a questão do fantasma, né, que nós abordamos aqui na sexta-feira. Me parece que a coisa muito mais grave. Eu estava ouvindo um áudio aí de um deputado recomendando voto,
Acerta o negócio aí e tal. A coisa é muito mais grave. Eu acho que não pode ficar apenas na denúncia da eleição. Essa denúncia do fantasma, não me refiro ao prefeito eleito, mas do fantasma na Assembleia Legislativa, essa história tem que ser passada limpo. Eu acho que essa CPI do fantasma tem que funcionar para que a população de Mato Grosso do Sul conheça o fim dessa história, mas conheça também o começo dessa história. Falei e tá falado.